Boa noite, queridos. Glória a Deus por mais essa noite. Estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, na expectativa grande de ouvir Deus falar. O Senhor está aqui conosco durante todo o momento de adoração, tudo que já ouvimos, e Ele ainda deseja comunicar a gente algo do coração dEle. E eu peço que a gente esteja assim de verdade, nessa expectativa de ouvir a voz de Deus. Amém? Obrigada pelas orações por Niles. Terça-feira, se Deus quiser, termina esse sofrimento. Tá? Não está sendo fácil. E como o Elton falou aqui, às vezes o mais difícil é ter que ficar quieto, não tem jeito, tem que ficar em casa, não tem como sair. Mas está chegando ao final, graças a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 20. 1 Coríntios 7, 20 a 23. Diz assim, Paulo, diz assim o Espírito Santo. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Vamos parar aqui. Paulo está falando aqui sobre escravo e livre. Interessante que nessa época, no Império Romano, quando a gente lê as epístolas de Paulo, a gente vê, e de Pedro também, ele fala muito sobre escravidão, sobre como um escravo deve se comportar, como um escravo cristão se comporta. Porque naquela época, acontecia escravidão ali no Império Romano. Existiam escravos. E a gente, hoje, a gente conhece a história, a gente imagina como era a escravidão. As pessoas eram propriedades de outras pessoas, as pessoas eram compradas por outros, pertenciam a outra pessoa. E a gente, hoje, quando a gente só sabe assim, ouve falar de trabalho escravo, foi descoberto em tal lugar, em tal fazenda, trabalho escravo. E o que é que isso significa? Pessoas sem direitos, pessoas com assalariados, às vezes sem salário, sem nenhum direito, nada, porque era assim que aconteciam com os escravos. E a gente vê na história do Antigo Testamento muita história de escravidão. Inclusive, nosso José, a história que nós amamos, esse personagem bíblico fantástico, essa história linda de José. José foi vendido como escravo a Potifar. Os irmãos de José, com aquela inveja que tiveram dele, pensaram inicialmente em matá-lo, mas depois tiveram um outro pensamento de vendê-lo para os midianitas, e os midianitas levaram José para o Egito, e ele foi vendido como escravo. E isso era o que caracterizava a escravidão. A pessoa era vendida e pertencia a outro. Inclusive, também, quando o povo de Israel foi todo para o Egito, quando Deus, com José, quando teve aquela fome, e a família de José, Jacó, foi todo mundo lá para o Egito, e começaram a habitar lá na terra do Egito, e a Bíblia diz que o povo de Israel foi escravo do faraó. Eles foram escravizados. Então, o povo de Israel sabia o que era escravidão. Aliás, alguns versículos, Moisés lembrava assim para o povo, em Deuteronômio 6, 21, Moisés disse assim, vocês lhe responderão, nós fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Também Deuteronômio 16, 12, lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. E o 24, 22, Moisés ainda lembra ao povo
Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Então, toda hora Moisés lembrava ao povo que eles viveram debaixo de escravidão. Eles sabiam o que era escravidão. E na epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala algumas vezes sobre isso, sobre escravos e sobre livres. Está escrito aqui, eu coloquei alguns versículos aqui de Coríntios, ele diz aqui, ó, no 12, versículo 13, olha o que Paulo diz. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. E Pedro ainda diz assim, ó, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Então tinha instruções de como o escravo se comportar. E o interessante é que esse versículo que eu li diz assim, e era sobre isso que eu quero me ater. A gente fala um pouquinho sobre escravidão, compreender um pouquinho que a gente não vive hoje a escravidão, mas compreendemos na história o que é ser um escravo. Tanto que quando a gente fala hoje sobre amo e Senhor, Jesus é o meu amo, Jesus é o meu Senhor, às vezes não compreendemos muito bem todo o significado daquilo que a gente está dizendo quando a gente afirma isso. Paulo diz assim, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Esse escravo foi liberto da escravidão humana? Não. Paulo está falando aqui da libertação de uma outra escravidão. O escravo que é chamado pelo Senhor é liberto da escravidão, sim, mas é da escravidão do pecado, da escravidão que todos nós estávamos sujeitos. Todos nós éramos escravos do pecado, vendidos ao pecado, e fazíamos a vontade do pecado, da carne, dos pensamentos. Não conseguíamos fazer o bem, não. Escravos, essa é a palavra correta que o Espírito Santo usa para nos definir. Nós éramos escravos do pecado. E quando Paulo diz assim, escravo, o Senhor te chamou, você está livre. Não é a abolição da escravatura, como a princesa Isabel assinou aqui no Brasil. Ele está falando da libertação de uma outra escravidão, da escravidão do pecado. Só que ele fala também, você que é livre e foi chamado pelo Senhor, é escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Essa é a palavra que o Espírito Santo escolheu para nos definir algumas vezes. Nós somos filhos de Deus? Sim, nós somos filhos de Deus. Mas também nós somos escravos de Deus. Você sabia disso? E o que é uma coisa que caracteriza a escravidão é o preço que é pago por aquela pessoa. E Paulo diz que nós fomos comprados por um preço muito alto. Talvez alguns aqui não saibam que são escravos de Cristo, que foram comprados pelo Senhor, que Ele pagou um preço pela sua vida. E isso significa que você não pertence a você mesmo, que você pertence a alguém e que você está aqui para satisfazer aos desejos desse Senhor que comprou você. Você está livre? É do pecado. Você está livre é para servir a Deus. Você está livre de uma escravidão, da maldade do diabo, da ação dele sobre a sua vida, mas é escravo de um Senhor que manda e que ordena sobre mim e sobre você. Toda vez que nós dizemos assim, Jesus é o meu Senhor, né? Ó Senhor, nós cantamos aqui uma música, né? Dizendo que Ele é tudo para nós, te dou meu viver, né? Te dou meu coração e tudo que tenho, tudo que sou. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade bíblica, é uma verdade espiritual, mas que muitas vezes ela não é vivida, ela não é experimentada na prática.
Quando Paulo encontrou-se com Jesus, lá no caminho de Damasco, lá em Atos 9, Paulo perseguia a igreja, achando que estava sendo zeloso por Deus, fazendo algo bom pela obra de Deus. E no caminho de Damasco, vem uma luz e cega Paulo. E Jesus fala com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Que interessante. Senhor, o que queres que eu faça? Interessante que aquele novo convertido já compreendeu que Jesus, ele já chamou Jesus de Senhor, já compreendeu, gente, naquele momento, um senhorio e um governo sobre a vida dele. E ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus disse para ele: levante-se, entre na cidade e lá te dirão o que você vai fazer. Paulo se levanta e obedece à ordem de Jesus. Mas, gente, quantas vezes conosco nós dizemos isso para o Senhor? Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós já fizemos essa oração? Senhor, eu quero a tua vontade. Senhor, o que queres que eu faça? E nos levantamos e fazemos a nossa própria vontade. E nem nos preocupamos com a vontade de Deus. Nos esquecemos de que temos um dono, de que temos um Senhor sobre a nossa vida, que não estamos aqui para fazer o que queremos, mas para fazer a vontade de Deus. Lá tem um versículo de Efésios, um versículo muito bonito aqui, Efésios 6:6. Olha o que o Espírito Santo diz para a gente: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, falando dos senhores, mas quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha, como escravos de Cristo. Nós temos que, nosso chamado é viver nesse mundo como escravo de Cristo. Isso é um chamado maravilhoso. É um chamado para a liberdade. A escravidão a Cristo é um chamado para a liberdade. A escravidão, antigamente, eu peguei uns versículos aqui em Êxodo. Gente, já estou em Êxodo, estou relendo a Bíblia mais uma vez. E quando cheguei ali na parte da escravidão, olha o que está escrito na lei de Moisés, em Êxodo, no capítulo 20. No capítulo 21, olha o que diz: se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Meu Deus, que absurdo! Ele podia acabar, se durar 2 dias. Não, é minha propriedade, eu faço o que eu quero, com o que é meu. Era assim que o escravo era tratado. Aí, ainda no versículo 26 e 27, diz assim: se alguém ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Então, ele podia fazer o que ele quisesse. Era assim a escravidão. Era assim que muitos cristãos, na época que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, viviam debaixo desse jugo, dessa escravidão. Mas nós fomos libertados de uma escravidão, a escravidão do pecado, para servir a um outro Senhor. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, um Rei que reina sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus. E o chamado de Deus para as nossas vidas é vivermos como escravos de Cristo neste mundo. A palavra escravo, algumas vezes Paulo se denomina escravo. Nas cartas, algumas cartas dele, na carta aos Filipenses, se você abrir Filipenses 1:1, está lá escrito a palavra servos, mas no grego, aqui, servos, ali a tradução correta, literal, é escravos. Está assim: Paulo e Timóteo,
escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ainda fala a epístola de aqui Pedro, 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que eu tenho para a gente essa noite é que a gente viva como escravo de Cristo aqui neste mundo. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, que pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. E estamos aqui para servi-lo, para obedecê-lo, para fazer a vontade dele. E quando a gente diz, Jesus, tu és o meu Senhor, só existe um Senhor se tiver um escravo. Tu és o meu amo, só existe um amo se tiver um escravo. Quando eu digo que ele é o meu amo, eu estou dizendo que eu sou teu escravo. Para que exista um esposo, é necessário que haja uma esposa. Para que exista um pai, é necessário que tenha um filho. A mesma coisa, quando dizemos que ele é o nosso amo, é porque estamos sabendo que somos escravos dele. Nós somos escravos de Cristo, queridos. E a coisa para Paulo, isso é uma coisa fantástica, porque ele diz em Filipenses assim, no capítulo 3 de Filipenses, olha, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele perdeu tudo para ganhar Cristo. Ele perdeu tudo para ganhar Cristo. E o chamado do Senhor para a gente é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Abra mão da sua vida. Abra mão dos seus sonhos. Você acha que Deus está aqui para realizar os nossos sonhos? Não, nós estamos aqui para realizar os sonhos de Deus. Quantas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade? Não. O discípulo ora assim, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, assim na minha vida, como ela é feita no céu. Não estamos aqui para que Deus, para colocar Deus às nossas ordens. Né? Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Não, é fazer como Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? E se levantar e fazer. E fazer. Todos nós aqui somos escravos. Todos nós aqui fomos comprados. E eu desejo que essa noite você dê uma resposta ao Espírito Santo. Que aconteça em seu coração um arrependimento de viver uma vida para si, uma vida do seu próprio jeito, tentando agradar somente a si mesmo, quando você tem um Senhor e um dono sobre você. Eu vou pedir para a gente, Cristóvão vai tocar uma música para a gente. Eu queria que a gente orasse nesse momento. Paulo diz assim em Coríntios ainda, vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo. Ele chama a atenção várias vezes de que fomos comprados. Ei, você foi comprado. Ei, você é propriedade de alguém. Ei, você não pertence a si mesmo. Ei, você tem um dono. Ei, você tem um Senhor. Ei, você tem um amo. Você não vê escravidão hoje em dia, para aquele tempo era mais fácil para eles compreenderem, porque eles viviam em dias de escravidão, mas o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo está dentro de nós e nos ensina como nos comportar e como viver como escravos de Cristo no mundo de hoje. Olha, Apocalipse termina assim. E eles cantavam um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Comprados. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito e que habita em vocês? E que vocês não são de vocês mesmos,
Vocês foram comprados por alto preço. Novamente, o Espírito Santo falando em Coríntios, pelo número de escravos que ali haviam e pelos que se achavam que estavam livres para fazer o que queriam. Você não está livre para fazer o que quer. O Senhor te libertou para servir a Deus. O Senhor te libertou para adorar a Deus. Você está livre do pecado, mas você tem um Senhor sobre a sua vida. Um Senhor, Jesus governa sobre você, para você fazer o que Ele deseja. O que Ele deseja. O que Ele deseja. Para que no tempo que nos resta, não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O Filho do Homem nos libertou. Ele nos libertou verdadeiramente. Nós somos livres para ser escravos dele. Podemos obedecer-lhe. Sim, podemos obedecer-lhe. Sim, que o Espírito dele habita em nós. O Espírito da obediência está em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos livres para viver a verdadeira escravidão em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música juntos. Eu não mereço tanto amor. Não merecemos tanto amor. Eu não sou digno. Não somos dignos deste perdão. Nós estávamos vendidos ao pecado. A dor que passou, O preço que Jesus pagou para nos comprar meu Senhor, foi preço muito alto. Você vale muito. eu adorarei. Amor, Vamos cantar todos. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pode continuar cantando, canta baixinho que nós vamos orar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. E você vai fazer essa confissão: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me libertou da escravidão, de uma escravidão que estava sobre a minha vida, a escravidão do pecado, Senhor. Para hoje estar livre para te seguir, livre para te obedecer, livre para te adorar, livre para ser teu. Aceita-me, aceita-nos como teus escravos, Senhor, para fazer a tua vontade. Se você deseja isso de coração, nós vamos orar agora ao Senhor. Amado Senhor, muito obrigada, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou por nós na cruz. Que preço alto, Jesus. Nós não merecemos, não, Senhor. Nenhum de nós, nem todos nós juntos, merecemos tamanha dor. Não merecemos uma gota do teu sangue derramada. Mas muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por ter nos libertado. Nos libertado, Jesus. Obrigada. E hoje nós somos verdadeiramente livres para seguir-te, para viver o teu propósito, para fazer a tua vontade, para te obedecer. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos sim o teu governo sobre a nossa vida. Queremos sim o teu reino sobre nós. Venha teu reino, teu governo. Nós somos teus servos, teus escravos para sempre, Senhor. Teus escravos para sempre. E queremos te agradar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Vamos cantar todos. Verdadeiramente,
pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Vamos aplaudir aquele que nos libertou para vivermos para Ele. Para vivermos para Ele. Não se esqueça, seu chamado é para viver como escravo de Cristo neste mundo. Vocês foram comprados por um alto preço. Glorifiquem, pois, a Deus no corpo e na vida, na conduta de vocês. Amém? Amém. Wellington?